que eu te peço. Nós oramos, Pai, numa só fé como igreja por este povo e os entregamos nas tuas mãos, Pai. Está aqui, Senhor, a tua palavra, a qual será ministrada ao nosso espírito nessa noite. Pai, que diminua a mim para que o Senhor cresça. Que não seja o meu entendimento, que não seja o meu querer, que não seja a minha vontade, mas que seja o teu Espírito Santo revelando, falando com o seu povo e falando com a sua igreja. Fala, revela, ensina, exorta, abre os olhos, abre os ouvidos. Repreende toda a tua ação maligna e diabólica, Senhor. Que permaneça o Senhor no controle. É o que nós oramos, Pai, e pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? As palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus. A igreja pode se assentar, por favor? Igreja, quando vocês forem orar, orem pelo Enzo. Amém? Essa criança de 6 anos que está internada com meningite. Vamos estar intercedendo por ele. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 19. Nós lemos essa passagem, igreja, quando o Senhor nos deu o clamor pela libertação de cativeiro, de escravidão e a queda das fortalezas malignas. Mas sabe que o Senhor me incomodou hoje, que tem pessoas que, mesmo orando, clamando e apresentando o cativeiro, a escravidão, orando pela libertação e a queda do cativeiro, tem pensado em desistir, tem se sentido cansado e desanimado. E desanimada. Tem pensado em parar. Se pergunta muitas vezes o porquê está demorando, o porquê ainda não aconteceu. Por que ainda não fui liberto desse cativeiro? Por que ainda essas muralhas, essas fortalezas não caíram por terra? E devido essa impaciência do ser humano, devido a nós ouvirmos, mas não aceitarmos, nós compreendemos, mas não aceitamos que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. O Senhor diz lá em 2 Reis, capítulo 19, sabemos que um exército estava investindo contra Ezequias, o povo de Deus. E Ezequias entrou em desespero. E lá no versos 5, diz assim: quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías era um homem de Deus, a qual Deus falava por meio dele, através dele. Isaías lhe disse: digam ao seu senhor. Isaías disse: diga ao seu senhor, assim diz o Senhor. Deus falando através de Isaías a Ezequias: não tenha medo. Não tenha medo das palavras que você ouviu. Das blasfêmias que o servo do rei da Síria lançaram contra mim. E o Senhor disse: eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia. E lá o farei morrer à espada. Entenda que Ezequias, ele tinha
uma afronta, ele foi afrontado pelo exército inimigo. Ele entrou em desespero, como todos nós. Às vezes entramos em desespero diante de circunstâncias, situações, ao ponto até de pensarmos em desistir, de parar, de desanimar. Eu não sei qual é o tamanho da sua luta, igreja. Eu não sei qual é o tamanho do seu sofrimento no cativeiro, talvez, que você vem enfrentando, lá na escravidão que você vem enfrentando. Não sei qual é o tamanho da fortaleza maligna que se opõe contra a sua vida, mas o Senhor diz para você: não tenha medo daqueles que se opõem contra você. O Senhor vai dar um jeito dessa situação em seu favor. Assim como o Senhor disse para Ezequias: eu vou dar um jeito, o fim desses inimigos, eles vão morrer à espada. Isso significa o quê? Não tenha medo, porque eu vou cuidar dessa situação. Com outras palavras, não pare, não desista, não desanime. Ezequias não parou, não desanimou. Ele estava desesperado, estava preocupado? Estava. Há um limite, igreja, de desespero e preocupação. Esse limite não pode atingir da paralisação e nem da desistência. Se o seu desespero e a sua preocupação chegou no nível de você pensar em parar, em desistir e parar e desanimar, é que excedeu o limite natural do ser humano. Nós podemos ficar preocupados, nós podemos, diante de uma situação, termos um certo desespero, mas um desespero que não nos induz a fazer o que desagrada a Deus e não nos induz a largar tudo e recuar e retornar e voltar atrás. Está difícil, eu sei que está difícil. Mas geralmente, igreja, quando as coisas começam a ficar mais difíceis, é porque a bênção está muito perto. É porque o milagre, a vitória está muito perto. Quando o inimigo afronta e ele investe pesado com a intenção de te paralisar, desmotivar e fazer você parar, é porque a bênção, o milagre está muito perto de você tomar posse, de você alcançar e de você viver o milagre. Por isso, nessa noite, o Senhor traz essa palavra para você. Não tenha medo. Não pare, não desanime. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. Ela vai acontecer segundo a vontade do Senhor. Continue clamando por libertação, pelo cativeiro que cai por terra, pela libertação da escravidão, pela queda das fortalezas. Você não está vendo, mas Deus já está agindo. Deus já está fazendo um milagre. Você não está vendo, mas o Senhor já está movendo em seu favor. Amém, igreja? Você crê nisso? Não pode parar e não pode desistir. Força, levanta com fé, com ousadia. Tem dias que eu sei que é difícil, tem dias que você não quer levantar da cama, tem dias que você não quer, você está fraca emocionalmente, você não tem palavras nem para orar, você não tem palavras nem para falar com Deus, mas isso daí não determina o seu fim. Não determina que é o seu fim. Não determina que acabou, que chegou no fim, que você tem que se entregar, que você tem que se prostrar. Sabe que isso determina que você tem que parar, respirar fundo, olhar para o céu e acalmar o seu coração, porque as misericórdias do Senhor renovarão pela manhã. E você vai acordar renovado, fortalecido, cheio de unção, cheio de glória, e vai para a luta. E vai lutar contra Senaqueribe. E vai fazer o que o Senhor te ordena, o que o Senhor te dirige, mas não vai recuar e não vai desistir. Vai enfrentar. O que não pode é se entregar. Se Ezequias tivesse se entregado, ele seria um derrotado. Há um limite de cansaço emocional, espiritual, físico. Há um limite, igreja.
E esse limite, novamente, eu te digo, não pode exceder ao ponto de uma prostração. O dia que você está 100% esgotado emocionalmente, fisicamente, sem palavras, geralmente isso acontece por causa de uma luta no mundo espiritual, onde você está enfrentando, ou porque você está sendo atacado para desistir. E geralmente quando isso acontece, e você fica esgotado no outro dia, você não se prostra, se levanta e as misericórdias do Senhor se renovam e você está forte de novo para enfrentar, para lutar, para seguir adiante. O que não pode é isso permanecer dia após dia. Amém, igreja? E não pode, de forma nenhuma, de jeito nenhum, pode permanecer isso dia após dia. Lá em Josué, todos nós precisamos de uma pausa. Mas não uma pausa contínua e nem duradoura. Porque isso não é saudável. Mas se você precisa de uma pausa num dia, acalma o seu coração, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. E fala: Espírito Santo, intercede por mim, socorre-me. E descansa o seu coração. Mas no outro dia levanta. Levanta fortalecido, renovado, cheio, clamando, buscando, lutando contra Senaqueribe, enfrentando Senaqueribe, porque o Senhor disse que te dará a vitória. Lá em Josué, capítulo 6. Capítulo 1, igreja, perdão. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, é a convicção daquilo que nós esperamos. Você não está vendo nada, não significa que Deus não está fazendo nada. Você não está sentindo nada, não significa que Deus não está trabalhando. Você não precisa ver para você crer. Você não precisa sentir para você saber. Você só precisa confiar. Continuar orando, continuar clamando, continuar crendo e deixa Deus fazer o milagre dele na sua vida. Só não recue. Só não desista. Quando você chegar num esgotamento, geralmente nós chegamos num esgotamento de desespero, de desejar parar, desistir. E esse esgotamento geralmente vem por causa da falta de confiança. Ezequias creu 100%. Ele ficou com medo? Ficou desesperado? Ficou, mas ele creu 100%. Por isso ele enfrentou. Porque se ele não tivesse crido, ele tinha deixado o desespero, o medo tomar conta dele a ponto de não deixar ele ir adiante e lutar contra os inimigos dele. Não pode deixar o desespero tomar conta, a agonia, a angústia. Não pode deixar o desânimo tomar conta. Amém, igreja? Tem que se levantar, se pôr de pé. Não parar, não recuar, não desistir, não desanimar. Continuar crendo, continuar orando, continuar clamando. Porque o Senhor, Ele está trabalhando. Às vezes a gente acha que nós nos apegamos em ver para acreditar, em sentir para confiar. Isso é um erro. Está cansado? Entrega nas mãos do Senhor. Descansa nele e Ele vai cuidar de tudo para você. Está esgotado? Confia nele. Confia, crê que Ele vai fazer o melhor por você. Você só precisa continuar crendo, confiando, descansar nele e fazer o que Ele instrui você a fazer. Que é continuar buscando a Ele, lendo a palavra dEle, jejuando, orando. Que há um tempo certo para essa vitória chegar. Há um tempo certo para essa guerra findar. Para essa luta ser vencida. Só não pode recuar. Amém, igreja?
Não desista. Todos conhecem Josué, o capítulo de Josué. O capítulo 1 fala sobre a morte de Moisés. Quando o Senhor chamou Josué para continuar conduzindo o povo para a terra prometida. Ele disse para Josué: olha, Josué, Moisés não está mais, você vai seguir adiante, conduzindo esse povo para a terra prometida. Era um desafio, não era, igreja? Era um desafio. E lá no verso 6, o Senhor disse assim para Josué. Primeiro, do versos 4 ao verso 5, o Senhor deu promessas a Josué. Falou para Josué como seria esse desafio, como seria, quais eram os planos do Senhor diante desse desafio para Josué. E lá no verso 6, ele deu instruções para Josué. E disse assim: olha, Josué, vamos, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, amém, igreja? Seja forte e corajoso. Você tem um desafio na sua mão, você tem uma luta, uma guerra nas tuas mãos, você tem uma situação nas tuas mãos. Seja forte, muito forte. Nada de covardia. Seja corajoso e corajosa. Amém, igreja? O corajoso, ele não recua, ele enfrenta. Ele não recua, ele vai adiante. Amém, igreja? E seja forte. Forte é aquele que destemido, uma pessoa forte que está ali, que nada se abala, que nada deixa o seu emocional, o seu físico ser abalado. Amém, igreja? Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está vendo, o que você está sentindo, não importa o tamanho da escravidão, do cativeiro, seja forte, não deixa nada te abalar. Seja forte. Sabe aquela pessoa intrépida que não deixa nada abalar ela? Que ela mantém o nível de fé dela lá no 100%, não baixa nada, sempre está lá no 100%, porque ela é uma pessoa forte. Amém, igreja? Isso que é ser forte. É uma pessoa forte, que nada abala essa pessoa. Ela é intrépida, ela está lá, ela enfrenta os problemas, ela enfrenta as dificuldades, ela enfrenta desafios, afrontas, perseguições, como Senaqueribe contra Ezequias, mas ela permanece ali. Isso que é ser forte. Amém, igreja? Seja forte. Não se abale por nada. Fica com a palavra de Deus. Amém? Fica com o seu ajudador, aquele que fez a promessa a você, aquele que disse: não tenha medo, porque eu vou dar um jeito em tudo isso. Amém, igreja? E não recue, seja corajoso, porque você vai conduzir esse povo para ir dar a terra prometida. Aí lá no verso 7 ele diz de novo: seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado em obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Tenha cuidado em fazer a vontade do... É isso. Seja forte, corajoso, tenha cuidado em fazer o que agrada a Deus. Não se preocupe com os leões, os rugidos, as afrontas, o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade. E ele diz assim, e ele deu mais uma instrução para Josué: não se desvie dela. Dela quem? Da lei, da palavra de Deus. Nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você andar. Então, você precisa ser forte. Enfrenta, seja corajoso. Se preocupe em ouvir e ver o que o Senhor tem para você. Não olhe para nada, para a direita, para a esquerda. Siga em frente. Amém, igreja? Siga em frente, não recue, não desista. Medita na lei de dia e de noite. E cumpra fielmente que tudo nela está escrito. Lá no versos 8. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, para os nossos caminhos ser bem-sucedidos, nós precisamos ser fortes, ser corajosos, atentar em fazer o que agrada ao Senhor, não olhar para a direita e nem para a esquerda, e fazer o quê? Para que os nossos caminhos sejam bem-sucedidos.
Amém? Você só precisa descansar. Fazer o que agrada o Senhor, olhar para Ele, seguir as ordens dEle, porque Ele é que vai lutar por você. Porque Ele diz aqui, ó, no versos 9, não fui eu que lhe ordenei? Não foi Ele que te chamou? Seja forte e corajoso. Não se apavore. E nem desanime. Não é para desanimar, nem se apavorar, nem entrar em desespero. Amém, igreja? Diante dessas adversidades, diante dessas lutas, diante do cativeiro, diante das fortalezas malignas, diante do que você vem enfrentando. Eu não sei, cada um tem uma área que é difícil que vem enfrentando. E o Senhor diz, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, igreja? Não se apavore, seja forte, seja corajoso, não desanime, não desvie, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, pois o seu Senhor vai estar com você por onde você andar. Amém, igreja? A vitória é sua, o Senhor está com você, você não entregue os pontos, não desanime, continue clamando, continue orando, o Senhor vai operar um milagre, Ele vai entregar um milagre nas tuas mãos. É só você confiar que a promessa de Deus, igreja, ela não se atrasa e ela não chega adiantado, ela chega na hora certa. Está cansado? Peça ao Espírito Santo que interceda por você. Descansa, acalma o seu coração. No outro dia o Senhor vai renovar as misericórdias dele sobre a sua vida. E você se levanta forte de novo e volta para a guerra. Volta a marchar, a enfrentar a Senaqueribe. Só não desista. Não desanime, não se apavore. Porque o Senhor vai estar com você. Por onde quer que você passar. Amém, igreja? Não sei o tamanho da sua afronta. Não sei o tamanho da sua dificuldade, mas o Senhor desde cedo estava me incomodando sobre cansaço, sobre desânimo, sobre recuar, sobre desistir, sobre pessoas sem forças, pessoas esgotadas. O Senhor está falando, acalma, Ele está com você por onde quer que você andar. Amém? Você não está sozinho, acalma o seu coração, entrega os seus caminhos a Ele, confia nele. E amanhã as misericórdias do Senhor vão se renovar sobre a sua vida. E você vai estar fortalecido, renovado, cheio para ir adiante e lutar e tomar a sua vitória nas suas mãos. Amém, igreja? Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu não pude expressar, igreja, que o Espírito Santo continue a te revelar. Amém? A te instruir. Vamos dobrar os nossos joelhos, aqueles que puderem. E vamos clamar ao Senhor. A palavra dele disse lá, quando o povo estava cativo, sobre os cuidados, de Faraó, eles estavam sofrendo demais. E eles viviam no sofrimento. E o povo de Deus clamou ao Senhor. E o Senhor viu o sofrimento e o clamor deles. E o Senhor desceu para tirar eles do cativeiro, da escravidão. E o Senhor tirou eles desse sofrimento. Isaías fala que o Senhor estava derrubando a fortaleza de Moabe, lançando ela à terra, no pó, no chão. E nós vamos clamar ao Senhor, para que assim como Ele fez com as fortalezas de Moabe, lançando elas ao pó, assim Ele venha lançar ao pó as fortalezas malignas que se opõem em nossos caminhos. Vamos orar, igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Papai, diante de Ti, Senhor, diante do Teu altar nessa noite, viemos unir a nossa fé com a Sua igreja e com aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que estão passando por uma adversidade, por um sofrimento, Pai.
Assim como o povo do Senhor estava sobre a pressão de Faraó, Senhor. Estão vivendo debaixo de cativeiro, Pai. Estão vivendo debaixo de escravidão, sendo escravos e cativos, Pai, quando o Senhor Jesus já nos libertou para a liberdade e Cristo nos libertou pelo seu sangue. Jesus foi ao Calvário para nos fazer livres e libertos, Senhor. Eu não sei qual é, Senhor, o cativeiro que essa pessoa vem vivendo há muito tempo, Senhor. Eu não sei qual é a escravidão, não sei em que área essa pessoa tem sido